Começando aqui mais um episódio do podcast Agro do Futuro. Episódio número 3, Francisco Calaça, meu amigo, como é que você tá? Parece que foi ontem que era o episódio número 1 e já estamos gravando o terceiro episódio, sinal de que esse agro tem muito futuro, né, Gabriel? Exatamente, que se tem. E para falar do futuro do agro, nada melhor do que a gente tá falando aqui com uma pessoa muito especial hoje, que é o Leonardo Machado. Já já ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, mas vou te falar, se você quer ver o Leonardo Machado, é só se ligar nos jornais aí, ele tá sempre sendo porta-voz aqui de Goiás, das tendências de mercado, das movimentações do agronegócio, tanto goiano quanto nacional. Léo, é uma satisfação para nós tê-lo aqui no Agro do Futuro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A satisfação é minha. É um prazer. Desde o primeiro que eu acompanhei vocês aqui, eu sempre tive vontade, né? Mas nunca pedi, né? Mas vai horas vão lembrar de mim. Mas sempre tive vontade de vir. E é um prazer estar aqui com vocês, duas pessoas que eu admiro bastante, tanto profissionalmente como na vida pessoal. Sei a capacidade de vocês, sei como vocês são pessoalmente. Então, é um prazer de verdade estar aqui, abrindo um pouquinho sobre o agro, falando um pouquinho sobre as estratégias de mercado e sobre o agronegócio goiano, no qual eu sou muito apaixonado. Coisa boa. Vamos aprender muito, né, Calaça? Hoje nós vamos. Se vocês não estiverem preparados, então senta, fica tranquilo, porque hoje a dose de conhecimento, inclusive do futuro, é altíssima. Já pega o caderno, já pega já o seu bloco de notas do celular. E vamos entender como é que o Léo chegou até esse ponto, né, Calaça, de ser assim, porta-voz desse setor tão importante nesse segmento do mercado, que é o que de fato chama a atenção dos produtores. Você sabe que o Léo, ele tem um pezinho no Rio de Janeiro, em Minas, você sabe disso, Calaça? Sim, eu sei que ele tem uma experiência que ele foi agregando ao longo aí da sua carreira, até chegar nessa potência que é, né, em relação ao mercado do agronegócio. Conta pra nós, Léo, como é que você chegou aqui em Goiás, onde você estudou, de onde vem sua família, pra gente conhecer um pouquinho quem é o Leonardo Machado. Bondade de vocês, né? Eu tenho uma fala que eu coloco sempre quando eu vou falar sobre a minha história, né? Falo que eu sou carioca de nascimento, mineiro de criação e goiano de coração, né? Porque eu migrei e passei por esses 3 estados. Nasci no Rio, né? Como o Gabriel já antecipou, mas só nasci mesmo. Com 8 meses, meus pais se mudaram para Minas Gerais, e aí eu formei lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e logo comecei minha atuação profissional na região ali do Alto Paranaíba, em Patos de Minas, né? Fui RTV, eu acho que o primeiro emprego, quase todos os agrônomos, é ser RTV, né? É ir para o campo, é ir vender seus produtos. E só que ali eu fui crescendo a minha área de expansão, né? Então, comecei a atuar no Alto Paranaíba e já passei do Alto Paranaíba para o noroeste goiano, né? Ou mineiro, melhor dizendo. Então, minha região ficou muito grande. E nesse meio tempo, meu primeiro filho nasceu, eu saía de casa segunda e voltava sexta. Porque era viajando, era trabalhando, eu não via meu filho crescer. E aí, eu chegava em casa na sexta, né, Calaça? Ele falava, mamãe, é o rapaz da foto aí, né? Então, assim, já estava meio sustentável. E aí, conheci uma oportunidade na Federação da Agricultura, na FAEG, para ser assessor dentro da área de cereais, né? E aí, me candidatei, não tinha muito conhecimento sobre o que era o sistema na época, e foi dando certo, e aí comecei minha carreira profissional ali na federação, como assessor técnico, várias e várias ações, né, que a gente discutiu ali. Me orgulho muito nesse primeiro período de ter trabalhado arduamente na legislação que trabalhou o vazio sanitário da soja. A primeira legislação que trabalhou aqui, eu tive à frente, juntamente. Digital lá. Tem digital. A primeira lei, a reforma da lei que trata de agroquímicos também tem digital. Escrevi muita coisa ali que está naquela lei. E a questão da discussão dos royalties da RR, da primeira biotecnologia também, participei ativamente. E depois desse trabalho, eu fui convidado para ir para a CNA, ocupar o mesmo cargo, só que agora a nível nacional. CNA, que é a Confederação Nacional, né? Da Agricultura, E Pecuária. Isso, que forma, todas as federações formam a CNA, né? Que é a Confederação Nacional. E aí trabalhei pouco tempo, trabalhei 2 anos, e aí fui convidado para ser executivo de uma associação chamada Abraça, que é a associação que representa os produtores de semente de soja do Brasil.
E ali eu acho que foi onde que eu mais cresci como negociador, onde que eu mais cresci como articulador institucional, porque ali eu tinha que trabalhar com instituições privadas, né, de biotecnologia, de obtenção de cultivares, com o próprio governo. Então foi uma experiência muito boa. Só que aí meu presidente Zé Mário chamou, né? Olha, Leonardo, volta para cá que a gente precisa de você, porque estava começando o IFAG. Quando começou o IFAG, o Zé Mário me convidou para voltar. E eu acho que um convite do presidente Zé Mário a gente não recusa nunca, né? Então voltei e aí continuei minha carreira profissional aqui no IFAG, FAEG e assim estou aí até hoje. E nesse meio tempo, o que eu me apaixonei muito foi sobre mercado, dinâmicas de mercado, dinâmicas de negociação. E aí, desde esse período aí, já são mais de 15 anos nesse entendimento sobre o mercado, principalmente de soja, milho e grãos de forma geral, né? Tá vendo, Calaço? História de muitas e muitas entidades, né? De uma relevância, assim, muito pertinente e sempre em contato com o produtor, né, Léo? Então, não é só estar próximo ao contexto do que é o mercado, saber comunicar o mercado, mas também estar entendendo do que o produtor precisa de informação, o que está doendo no bolso dele, enfim. Eu acho que isso fez toda a diferença também, né? Com toda certeza. Eu lembro quando eu cheguei em Brasília, Gabriel, e estava uma discussão lá no Congresso Nacional sobre emplacamento de tratores, que depois, hoje, virou toda uma regra sobre trânsito de tratores em rodovia. Mas naquela época, a tese que estava sendo articulada era de emplacar tratores igual veículos, né? De levar no Detran, fazer todo aquele trabalho, né? E aí a gente vê a diferença de como às vezes o regulador não conhece a realidade do campo. E aí eu fui levar, gente, como é que vai funcionar isso? Vocês imaginam trator ter que entrar em cidade para poder fazer emplacamento, né? Como é que vai ser essa placa, onde vai ser colocada? Imagina ela cai. Então, assim, ali foi mostrar como que era impraticável tratar tratores da mesma forma que se trata veículos. E aí é um diferencial, né? Então foram várias discussões dessa que você colocou, Gabriel, é muito importante você ter essa vivência do produtor para trabalhar essas articulações legislativas, né? Não, legal, bacana. E eu fiquei sabendo, Calácia, que o Léo tá aqui, mas ele acabou de chegar de uma grande expedição, né? E foi uma expedição por todo o estado de Goiás, né? Expedição Safra. E conta para nós um pouquinho, Léo, o que é a Expedição Safra, o que vocês estavam buscando e como é que isso conecta com essa temática, né, que você trabalha já há tanto tempo, que é o do mercado, né, essa parte de inteligência de mercado. Quem que são os organizadores, quem foram os parceiros, e vocês já têm resultados aí para quentinhos antes da colheita, né, da soja acontecer, né, que é a nossa principal cultura trabalhada na safra verão, aconteça, a gente já tem uma previsibilidade. E o que é a importância da gente também ter essa previsibilidade, né, Calas? Porque muito se espera, mas às vezes a gente não tem um real retrato do que tem no campo, né? Falar o recorde de produção, mas ninguém vai lá no Nordeste, vai lá no Norte Goiano, naquela região centro. E às vezes, né, Gabriel, a previsibilidade, ela até existe ali para um ou outro produtor que fez lá o trabalho, chamou um responsável técnico, fez a observação, mas ela não se torna pública para que nós possamos entender de fato, né, como será a economia daqui a pouco, já que o agro é a base de toda a economia. Base, né? Com certeza. Dando muito certo o agro, nós teremos uma economia de um jeito. Dando um pouco errado, algumas coisas, né, dando errado ali, a economia vai ir para um outro lugar. Porque a produção primária de capital, ela afeta todas as outras, até a prestação de serviço, o comércio, né? Então, se nosso Estado, né, ele produz a riqueza com agro, entender o viés para onde esse agro está indo, com um pouco de antecedência, é interessante. Com certeza. Um ponto que é importante a gente começar quando a gente fala sobre isso é que o insumo da boa tomada de decisão é a informação. A informação, sem informação a gente não tem a bússola para saber para onde que a gente vai, né? Vamos fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente faz é qual que é a distância daqui para lá, quanto tempo vou levar, a gente vai levantando informação. E para os negócios do meio rural a mesma coisa, a gente tem que ter informação. E hoje a informação é muito fácil, só que a informação de qualidade é difícil. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um post hoje, inclusive,
fizeram um levantamento de todas as estimativas de safra de soja do Brasil por várias instituições públicas, privadas, internacionais. A maior hoje, eu tenho uma de 189 milhões de toneladas e a menor 175. Então, uma diferença aí, se a gente pegar, de quase 13 milhões de toneladas, né? Quase 10%. Então, como que a gente vai definir isso? Então, com esse objetivo, a diretoria da FAEG se reuniu e falou, vamos começar a trabalhar, conhecer de fato o que está acontecendo no nosso Goiás em relação à soja. E isso foi demandado pela nossa diretoria e aí o departamento técnico como um todo, né, começou a trabalhar na construção de uma expedição, que a ideia é percorrer grande parte da região produtora de grãos de Goiás, todas as regiões que produzem grãos a gente visita, para levantar de fato o que está acontecendo no campo. Qual que é a produtividade que a gente vai obter? Como que está a situação desse produtor? Então, é um conhecimento em loco do que está acontecendo na safra de soja em Goiás. E esse ano fizemos a terceira, né? Ela é realizada pela FAEG e pelo IFAG, com o apoio do Senar, apoio da Agrodefesa, apoio da SEAPA, apoio da Conab, apoio das Embrapas, Cerrado, Arroz, Feijão e Soja, e várias empresas privadas que de uma forma ou outra participam, né, da expedição com esse objetivo. Então a gente percorreu, né, agora em janeiro, foram mais de 5 mil quilômetros que a gente percorreu, visitando mais de 60 propriedades, e a gente agora vai fazer as análises mais apuradas com técnicos de campo em outras regiões, para que daqui a algum tempo a gente já tenha um resultado fechado do como é que vai ser a safra de Goiás. Além do levantamento econômico, que é outra parte também da expedição. Nessas andanças, né, que 5 mil quilômetros... Não é qualquer coisa. Não né? é qualquer coisa. Caminhonete lá rodou quilometragem até, né? Uhum. Nessas andanças, o que você já viu aí que o produtor comentou que ele se sentiu afetado com esse atraso da chuva que nós tivemos? Teve lugar que teve que replantar, teve lugar que não? Qual foi a sua sensação, percepção? Olha que legal, Calaça. Esse é um ponto interessante, porque a gente percebe um produtor hoje muito mais consciente das suas ações e o que pode impactar. Antes, a gente tinha muitos produtores que plantavam no pó. O que é plantar no pó? Vai ter uma chuva daqui uma semana, então vou começar a plantar me antecipando da chuva. Só que ele viu que muitas das vezes essa fórmula, principalmente no cenário de hoje, que a gente tem um clima muito irregular, já não é um caminho tão interessante. Então, poucos produtores tiveram esse afinco de arriscar. Então, esperaram a chuva para poder fazer o plantio. Isso reduziu drasticamente o percentual de replantio. Tivemos? Tivemos. Pequenos, mas tivemos. Só que causou um atraso. Então, o produtor que geralmente planta ali no decorrer de outubro, para colher no comecinho de janeiro, ele foi plantar no final de outubro. E, consequentemente, vai colher no final de janeiro, início de fevereiro. E isso vai causar uma redução que a gente chama de janela de plantio ótima para o milho safrinha, né? Ainda temos produtores que plantaram em novembro, tem um produtor que plantou em dezembro. Plantar em dezembro é muito ruim aqui em Goiás. Então, esse atraso foi o principal impacto. Além disso, a gente teve chuvas irregulares. E essas chuvas irregulares reduziu o potencial produtivo. Então, o que a gente sabe até o momento? Que a produtividade não vai ser igual foi do ano passado, que foi uma excelente produtividade. Ela vai ter um impacto. Só que as chuvas em outubro e novembro, mesmo que irregulares, deu uma chamada para cima na Qual foi o número do ano passado? O ano passado nós tivemos produtividade média em torno de 70 sacas por hectare. Foi a maior... Recorde. Foi a recorde, a maior de todos os estados brasileiros produtores. O nosso presidente até falou uma coisa interessante, que é a maior produtividade talvez mundial, entendeu? A gente tem países que não conseguem obter uma produtividade dessa e aqui a gente consegue. Então foi uma produtividade recorde, muito boa. O ano passado foi tudo um reloginho, né? Entrou a chuva no momento certo, saiu a chuva no momento certo. Esse ano a gente vai ter esse problema não vai ser igual ao do ano passado. Então a gente já sabe que o mercado vai dar um rebuliço, né? Algumas coisas vão mexer. Porque você falou que a safra do milho pode se prejudicar. E a gente sabe que grande parte dos animais que a gente come, o boi, o porco, come milho. Então pode ser que a gente tenha aí um afetamento nesse sentido. Faz sentido isso que eu estou pensando? Faz porque assim, preço é oferta e demanda. Sempre, sempre. Vamos pegar o mercado de soja para a gente falar um pouquinho de mercado, né? Hoje, Brasil, Estados Unidos e Argentina respondem por 80% da produção mundial de soja.
E a China é responsável por quase, vamos botar aí, 30%, 40% do consumo mundial. Então, esses países se movimentam. O que acontece é que Brasil, Estados Unidos e Argentina, eles vêm de 2 safras muito boas. O que proporcionou isso? Estoques elevados. Então, hoje a gente tem muita soja no mercado. O mercado de soja é um mercado muito ofertado. Por quê? Porque a China, apesar de crescer o consumo, não cresceu tanto como cresceu a oferta. Então, a gente está um mercado ofertado. Então, mesmo assim, vamos ter uma pequena quebra? Vamos. Mas vamos produzir a maior safra da história do Brasil. Os Estados Unidos produziu uma safra cheia. A Argentina, até o momento, segue também numa condição muito boa. Então, a gente vai ter uma produção grande. A China vai aumentar o consumo? Vai, mas ainda não vai ser o bastante. Então, só para a gente falar de números, né? O que a gente fala aqui que é o mercado ofertado, igual eu coloquei aqui? Quando os estoques, eles representam abaixo de 25% do consumo, então vamos imaginar o seguinte, eu tenho ali um consumo de 400 milhões de toneladas. Eu preciso ter um estoque para o mercado estar ofertado em torno ali de 100, que vai dar um quarto 25. Abaixo disso, excelente. Acontece que hoje o mercado está a 30%. 30% dos estoques, os estoques conseguem suprir 30% da demanda. Então, quer dizer, é muito, é acima do que coloca. Então, isso impede que o mercado mundial dê uma puxada para cima. É o momento que o produtor vai reclamar do preço, né? Inevitavelmente. E falando do preço, né, e falando de mercado, Léo, a gente percebe também que é nessas horas que o produtor, às vezes, nem porque ele quer, não, ele se vê forçado a olhar para os custos. Na andança que você fez por aí, né, fazendo uma expedição por todo o estado de Goiás, mas também os levantamentos que saem de diversas entidades, qual tem sido a média do custo do produtor hoje de soja? E essa conta tem fechado? Porque a gente escuta muito isso, né? O produtor está com alto nível de endividamento, tentando renegociação com bancos, às vezes até procurando outras formas de financiamento, enfim, que algumas inovações nesse sentido. Mas a gente ouve pouco falar, de fato, números exatos, né? Tá endividado, mas a margem está em quanto? Se é que essa margem está positiva, né? Como é que tem sido a observação desses números? E se a gente tem, assim, números de fato que são representativos para a gente conseguir ter um raio-x, um retrato de como está a vida do produtor, não só goiano, mas acho que reflete o sojicultor brasileiro, o agricultor de uma forma geral. A primeira coisa quando a gente fala de custos, a gente ainda percebe muito produtor trabalhando sem os seus custos de produção. E aí, é o que a gente falou da informação ser aquele insumo da tá achando só, né? Então ainda tem? Bastante, Cássio. Infelizmente, a gente tem bastante. Bastante que melhorou muito. E aí, eu acho que é um ponto muito favorável para a inovação, né? A gente está falando de agro do futuro, a gente tem que falar de inovação. Todos esses aplicativos de gestão auxiliaram demais o produtor a trabalhar seus custos. Então, as coisas evoluíram bastante. Porém, a gente tem um caminho grande para percorrer ainda. Mas se a gente fala de custo, o que a gente tem percebido, Gabriel? Eu sempre gosto de trabalhar com custo operacional cheio. O que é o custo operacional cheio? É aquele custo dos dispêndios que o produtor tem, aquele que ele tira do bolso e coloca para pagar fertilizante, defensivo, mão de obra, máquina, arrendamento, enfim, tudo que ele coloca. Mas as depreciações e o dinheiro que ele tem que tirar para ele. Porque se você é produtor, se você é dono da sua terra, você não tem que pensar num ano. Você tem que pensar na longevidade da sua atividade. Então, a sua atividade ela tem que gerar renda para pagar todos esses custos. O operacional total. Se a gente pegar hoje, em Goiás, estamos em torno de R$6 mil o hectare da soja desse custo operacional. Perfeito? Aí, o que a gente faz? Como que o produtor tem que pensar? É o que a gente recomenda que o produtor pense. Ele tem que pensar quantas sacas ele tem que produzir para pagar esse custo. Se eu pegar e tiver um preço médio de soja de 110, é o que está rodando hoje, eu vou ter que... e aí eu vou dividir, né? 6 mil dividido por 110 vai dar em torno de 55 sacas. Então, o produtor ele vai precisar produzir 55 sacas para pagar. Só para empatar. E ele sendo dono da terra, né? Sendo muito bem colocado. Terra dele. Não estou arrendando. Terra dele. É só para empatar. Então, vamos lá. Você é produtor de soja, né? Que está nos ouvindo. Você vai lá colher a sua lavoura. Se deu ali 70, 75 sacas, perfeito. Isso é sua receita. Agora, o custo daquilo lá é 55. Então, tira 55
e vai pagar os seus fornecedores, que é o principal ponto. Que você estimou em 50, 55. Isso. Se ele tirou 70, sobrou 15. Sobrou 15. E eu tô com uma coisa na minha cabeça aqui agora, Calas. E em média, Leonardo, quanto tem sido por hectare o custo de um arrendamento? Muito bem Aquele colocado. que não é dono da propriedade. Vamos colocar o que a Expedição Safra levantou no ano passado, que a gente vai ter dados, que a gente não tem dados estatísticos oficiais para falar sobre isso. Mas a gente tem dados da expedição. O que a expedição levantou? Que de 100% da área produzida, se eu pegar sua fazenda média da expedição e colocar 100 hectares, 50 é próprio e 50 é arrendado. Então ele já paga aí metade das áreas já arrendado. E aí, se eu chegar no Sudoeste, que é a região mais produtora, né, que é a região onde a gente tem mais, a média de arrendamento ele vai estar em torno de 20 sacas por hectare. Então, se eu trago metade é arrendado e eu pago 20, o que vai entrar nesse custo é 10. Então, vamos somar? 55 mais 10 de arrendamento, 65. A margem de erro baixíssima. Percebem, Então a gente meus está vendo um amigos? sinal amarelo, já ficando laranjado, indo para vermelho. E aí, isso vai para uma outra pergunta que eu tô com vontade de fazer desde de tarde. Desde antes da gente começar Antes da gente entrar aqui dentro do estúdio. Quais são os sinais que você tem visto que o produtor não está observando? Né? Porque a gente está vendo que os analistas, né, o mercado financeiro, ele olha isso e por isso implica em aumento de risco. Aumento de risco, o capital ele dá uma olhada e mexe. O dono mesmo do capital, do insumo, de toda a coisa que supre, né, ele faz essas estimativas. Ali tem engenheiros econômicos, ali de economia, engenharia de economia ali absurda, né? Mas quais são os sinais que talvez o produtor não está olhando e que, claro, já pode estar aparecendo e que você acha que ele deveria se preocupar? Excelente pergunta, excelente pergunta. E é uma dificuldade isso aí, porque é difícil você ter parâmetros para medir isso. Onde que eu fui buscar um parâmetro legal para muitas vezes colocar isso para o produtor para que ele pense? A Suíça, olha para onde que eu tô indo, né? A Suíça Chocolates, né? é um país desse tamanho, tem chocolate, né? Mas eu sei que lá tem banco. Tem Ixi, Um dos maiores melhores, PIBs né? do mundo, a Suíça tem. Desse tamanhozinho, um dos principais PIBs do mundo. Eles vivem basicamente de quê? Risco. Investidores, alto risco, tal. Só que, beleza, risco, sem eu ter ferramentas de medição, tomar de decisão, é perder dinheiro. Então, eles têm algumas regras. E uma das regras que eu acho mais interessante, mais fantásticas dos banqueiros suíços é sobrevivência antes de ganho. Sobrevivência antes de ganho. Então, aí vamos trazer isso pro agro. Por que eu fui isso? Então, Calaça, assim, se eu tenho custo, se eu sei quanto que eu gasto, onde que eu vou encaixar a sobrevivência? Na largada, travo pelo menos meus custos. Se vai subir, se vai cair, não me importa. Primeira coisa é o quê? Sobrevivência. Travei meus custos. E como é que funciona isso? Porque pode ter pessoas que não conhecem esse processo, né? Vou travar o custo. Como é que é a operação do produtor para ele fazer esse processo, Léo? Hoje o de soja, né? Que a gente está falando de soja. O do soja ele é mais simples. Porque ele tem a possibilidade de empresas originadoras que compram grãos oferecem esses contratos para ele. Então, você quer fazer aqui? Eu já tenho aqui o preço, eu travo, a gente já assina um contrato de compra e venda antecipado de soja e a gente faz esse travamento, beleza? Já faz. Com esse travamento, ele obtém o capital para fazer a lavoura. Ele pode tanto utilizar esses contratos para captar recursos por meio do barter, né? Que é o que a gente fala, que é a troca por insumos, ou ele pode só travar. Não precisa adiantar recursos, nem nada, só trava para poder fazer isso. Tem essas duas opções. Não, mas eu sou um produtor mais apurado. Eu tenho medo, voltando novamente lá no que os suíços falam, né, nas regras que eles falam. Risco sempre vai existir, né? Porque no momento que eu travo, que eu travei a minha produção, eu sou obrigado a entregar. Eu assinei um contrato. Eu estou entregando tantas quantidades. E se vir um clima e eu não colher, né? O produtor fica meio assim também, né? Nossa, tá chovendo, não sei se eu faço o contrato. E se não chover, eu não colher nada, vai me enrolar, eu tenho que cumprir esse contrato. Então, assim,
E tem situações onde eu posso utilizar o mercado futuro. Eu posso ir na bolsa de valores, nas bolsas de mercadorias e futuros, e travar o preço de soja ali por meio de contratos futuros, de contratos de opção. Só que no caso da soja é mais perigoso, porque a soja ela é cotada em dólar na bolsa. Então eu preciso fazer o hedge, que a gente chama isso de hedge, de os contratos futuros e do câmbio. É duas apostas, né? Que o câmbio vai melhorar ou piorar e a soja vai melhorar ou piorar. Então tem 4 combinações aí. A formação do preço da soja, Calaça, ela é influenciada por 3 grandes variáveis. A primeira é o preço internacional, que é medido lá pela Bolsa de Chicago. Então, você vai lá em Chicago e vai ter o preço internacional da soja, que é negociado em todo mundo. Você tem o prêmio de exportação, porque o Brasil ele é exportador. Se eu vou produzir 175 milhões de toneladas, 110, 120 é exportado. Então, grande parte da minha produção é exportada. Então, o preço aqui é o preço do que eu vou exportar. E no porto, a gente tem algo que chama paridade. Prêmio. O que é o prêmio? É quanto a pessoa paga mais ou menos pelo produto em relação a Chicago. Oferta e demanda, gente. Oferta e demanda. Lei dos mercados. Se eu tenho muita soja no porto, e pouca gente comprando, o prêmio ele se torna negativo. Eles se pagam menos do que paga em Chicago. O inverso é verdadeiro. Se eu tenho muita gente comprando e pouca gente vendendo, o prêmio é positivo. Então já temos Chicago e prêmio. E o preço lá no porto é em dólar. Então, preço do dólar. Olha a situação que estamos, cara. Só para você ver aí como é que é o nível que eu falo de sobrevivência. Hoje, a gente tem Chicago até certo ponto estável. Beleza. Eu estou começando a colher a safra brasileira. E essa soja está indo para onde? Pro porto. Pro porto. Os chineses estão comprando dos americanos nesse momento, porque eu tenho a oferta maior lá. Não estão aqui. Qual que é a tendência do preço? Do prêmio? Cair. E por incrível que pareça, eu tenho um momento agora do dólar também em queda. O dólar está caindo. Então, assim, você vê como que a partir do momento que agora começar a entrar safra, qual que é a tendência do preço aqui no Brasil? É cair, porque... Cair ainda mais. Você tem uma grande oferta. Aí veja bem. Hoje, o preço dos contratos para entrega em fevereiro da soja estão na casa aí dos 107, 108. Se ele tivesse travado lá em novembro, em dezembro... 114, 115... 116. R$8 de diferença. Tá vendo como ele tivesse pensado como os especuladores da Suíça? Sobreviver primeiro. Mas vem cá, Léo. Aí vamos pensar do ponto de vista estratégico. Todo ano eu sei que à medida que eu for colher, no momento da colheita eu terei preços abundância provavelmente de produto, prêmio diminuindo e o preço mais baixo, né? O preço mais baixo. Qual que é a dificuldade então do produtor, além desse risco que ele às vezes imagina de não ter o produto para entregar, ele tem para tomar essa decisão e fazer esse processo de travamento, né, para ele já ter os custos dele ali salvo, pelo menos, né? Mas ainda assim ele não faz. Geralmente quais são os fatores que levam o produtor? É falta de estratégia mesmo? Ou então tem algumas outras combinações nessa equação que a gente não está enxergando aqui? Eu desenvolvi olha aí, né? Desenvolvendo um framework das regras que eu sempre coloco para o produtor que ele deve seguir dentro disso. E aí as iniciais dessas regrinhas é decidir, né? Cada uma das regras. D de diagnóstico, né? E de estratégia, C de controle, I de inteligência emocional. E eu acho que vai muito nesse caso, da inteligência emocional. Aí nos próximos podcasts a gente pode falar sobre... Eu vou explicando cada um deles. Já é um tema grandão, né? Já é um tema grandão. Por quê? Porque o produtor, Calaça, acima de tudo é um otimista, cara. Ele é um otimista. Então ele chega assim, tá lá. Aí ele chega no celular dele lá. Soja subindo. Opa, 105, que massa, né? Tá subindo. Amanhã vai mais. 108 amanhã. Nossa, que bom, tá subindo. Não vou travar não, vou esperar. Acho que vai subir mais. E vai. 109, 110, né? Olha aí, já subiu 5 reais por saco desde aquilo que ele fala. Aí, em vez dele atuar naquela, vou sobreviver, vou travar meus custos disso aqui, né? Ele fala assim, não, vai subir mais. E aí, no dia seguinte, cai para 107. Despenca, alguma coisa acontece. O mercado a gente não controla. Aí que ele não quer. Não, sabe o que ele faz?
vou travar porque vai cair, vai despencar isso aqui, e aí eu vou me proteger. Emocionou. O I é de quê, então? Inteligência emocional. Tá vendo? Saber que eu tenho o meu negócio, eu preciso sobreviver. Se eu sobreviver, se eu tô aqui, está subindo, eu fecho um pouquinho agora, fecho um pouquinho depois. Aí é do E de estratégia, né? A minha estratégia. E vou fazendo uma média legal, né? E saber aceitar muitas das perdas, que ninguém vai acertar no que eu chamo, 100%. né? No olho azul da mosca branca. O que é o olho azul da mosca branca? O maior preço da safra. Ninguém vai fechar 100% do seu volume no preço. Então, faça uma média legal para que você tenha uma segurança, um colchão, né? Então, esse framework aí que a gente pode depois no próximo podcast discutir cada um deles. Cada um desses itens dessa Interessante, já temos temas aí pro futuro, hein? Então, esse decidir, eu coloco muito isso, o Gabriel. De sempre ser um otimista, acreditar que sempre o mercado pode ir além, né? E aí, olha como é que... Olha um dado para ver como que esse ponto é complicado, né? Hoje a gente está entrando na colheita. Igual eu falei para vocês, a expectativa é do preço cair cada vez mais, porque o prêmio vai cair cada vez mais. E hoje eu só tenho 40% da minha soja fechada. 60% ainda vai precisar ser comercializada. E, infelizmente, ele vai ter duas opções. Ou ele comercializa agora, num preço mais baixo, ou ele armazena. Armazena, Leonardo, você falando isso daí, quando o Brasil acabar de exportar tudo, a tendência é que o preço sobe, porque vai faltar. Ok, tá correto o pensamento. Só que você tem que calcular o quê? O seu custo de oportunidade do dinheiro que vai ficar parado, o custo de armazenamento e o custo da entrada do armazém, que são geralmente altos, né? Coloca isso tudo, você vai ter que pegar o preço de hoje, colocar esse valor e ver se esse preço alcança lá. Ou seja, comparar com o recurso aplicado em algum outro tipo de investimento. Exato. E ainda assim abater o custo da armazenagem. E contar que o preço esteja bom também, né? Que ninguém vai ter essa bola de cristal. Que continua sendo uma aposta. Que continua sendo uma aposta. O decidir tem o I lá, né? Que é o seguinte, o risco é inevitável. Ele vai existir. Só que você, com estratégia, você tem que assumir o risco. Gente, risco está na nossa vida, né? Todo mundo tem os riscos da vida de você. E a gente só tem que colocar. A gente só não pode confundir o risco e a incerteza, né? E muitas das vezes, o produtor ele segue pelo lado da incerteza, né? Não, vou armazenar aqui e vai subir. Só que eu não analiso quanto vai custar, aí é incerteza. Quando eu analiso o mercado, analiso o preço, tudo, faço meus cálculos, aí eu já estou indo para o risco. Risco eu mensuro, né? Consegue mensurar um risco. É conceitual isso, né? Conceitual. Eu coloco sempre assim, se me permite, Gabriel, quando a gente fala disso, que é importante. Cara, você está andando com um carro, né? Aí a estrada ela é pavimentadinha, lisinha, só que ele tem uma poça. Você vai falar assim, ó, tem uma poça, o risco de ter um buraco ali é pequeno. Você mediu o risco. E você falou, não, beleza, eu vou passar para a poça que o risco é pequeno. Se a estrada é esburacada, opa, o risco é alto. Então eu vou tomar a medida. E isso é risco. Agora, sabe o que é incerteza? É ir para uma estrada com farol apagado à noite, eu não conheço ela. Eu não sei se ele vai ter uma curva, se vai ter uma árvore, se vai ter... Isso é o quê? Incerteza. Eu não consigo nem medir. E vendo esse cenário, falando ainda do percurso todo que você fez pelo estado, Léo, o Calaça até fez a pergunta das chuvas, né? Foi notório para todos nós. Diferente das safras anteriores, né? Você teve um 24, 25 com chuvas começando um pouco mais cedo. Às vezes teve alguns períodos de verania que proporcionaram um maior número de replantios. Você vem de um 23, 24 que foi complexo, né, para o produtor. De fato, a escassez hídrica foi bem traumático. E a gente vai fazendo aí um pequeno histórico, né? E agora com essa perspectiva de que talvez a gente, então, não bata o recorde do ano passado, que é 70 sacas que você falou, né? E é de média, né? Então, de média. Você pega a região altamente produtiva como região... Que deve ter dado 75, 80. Isso. E compara... com outras, né, Calaça? E compara com uma região de baixa produtividade, deve ter dado 60, 65. Ou menos, né? Ou menos. E isso traz pra gente uma conjuntura, Leonardo, da importância da gente estar entendendo como é que vai ser não somente o mercado, mas a colheita. E quando a gente comunica isso, né? Quando
você vai e faz todo um estudo como esse, né, com outras entidades ali também embasando, dando seriedade, mas não mais do que isso, né, colocando também metodologia científica por trás, ou seja, uma informação que todo mundo assina embaixo, né, não somente a entidade representativa, né, no caso a Federação da Agricultura, o seu instituto, mas também, né, você tem lá a Embrapa, você tem a SEAPA que você falou, né, Secretaria de Agricultura, você tem a Agrodefesa, que traz uma informação praticamente que oficial. Como que o mercado recebe, né, esse prognóstico? E esse prognóstico é um pouco a menos, você acredita, né, você disse que os dados ainda não foram completamente compilados, que é uma nuvem de dados muito grande, mas como é que o mercado recebe isso, né? Como que as pessoas se preparam? Não somente as pessoas, mas também as empresas, as entidades, o setor bancário, inclusive, né? Isso é importante, atrapalha, ajuda? Como é que funciona esse processo de levar essa informação de ponto de vista quase que científico, né? Científico praticamente, para a sociedade como um todo? A gente tem expectativa, que foi até anunciada na sexta-feira, quando a gente fez nossa coletiva, quando chegou, é que a produtividade média do estado fica em torno de 66,5 e 68,5. A gente vai tabular os dados, fazer outras análises para a gente poder ter um número mais preciso, mas a ideia é que fique dentro desse paradigma. Lembrando que no ano passado foi 70. E aí, quando a gente coloca isso, a gente vê a importância. Hoje, o principal banco que financia o agro, né, que é o Banco do Brasil, ele foi um dos patrocinadores, ele esteve com a gente para exatamente participar de perto para entender essa realidade. Então, quando as pessoas, a cadeia recebe esse número, ela começa a ficar mais atenta e começa a se posicionar, né? Ou seja, eu estou vendo ali, poxa, que teve queda, mas a queda não foi tão grande, então eu sei que vai chegar um volume grande. Então, o dono do armazém já começa a se preparar para ter um local de armazenagem maior. Legal. O pessoal do caminhão já começa. Então, acho que toda a cadeia começa a se movimentar para receber essa grande produção. Só que a gente faz isso não é para a cadeia, a gente faz para o produtor. A gente espera, né, a nossa expectativa, que o produtor receba esses dados e se posicione melhor na sua estratégia. Realmente vai ter uma safra, pelo menos aqui em Goiás, a nossa co-irmã no IMEA está fazendo também o levantamento dela a campo e tem mostrado um resultado muito semelhante que nós. Então, se Goiás, que está ali em terceiro, se Mato Grosso, que é o primeiro, se o Paraná, que a gente viu ali o Deral também transformado, vai colher safras grandes, então com certeza a gente vai ter um volume considerável aí. Então, me permite ainda ter mais estratégia, mais cautela com essa safra. Então, isso que a gente espera que esses entes da cadeia recebam esses dados. Ou seja, apesar da gente olhar de forma micro, o produtor lá, vamos pegar o caso lá dos 65 sacas. Então, para ele, está sofrendo. Né? De um lado, ele está se sentindo, nossa, que crise. Porque a gente viu que está quase empatando o custo que ele teve. Mas, de um lado macro, quando a gente olha para o país inteiro, a produção ela ainda é boa. E isso muito boa. Né, não tem um vetor de subida de preço. Então a gente está chegando num ponto onde parece que o produtor vai ter que mexer no custo. Perfeito. Ou ele vai mexer no custo. Meu pai sempre falava isso para mim quando era pequeno. Francisco, a gente ganha na compra, não é na venda. Então, às vezes a gente ganha na compra quando a coisa é fácil demais de produzir e de vender. Mas quando a coisa já vai ficando difícil, né, e vai entrando nuances tão minuciosas, onde o global tem uma produção grande, mas num ponto de vista micro parece que para mim não está com um número muito bacana, então temos que mexer na compra. Como que você acha que o produtor ele deveria, a atitude dele a partir de então, não só o de 65, que deve estar ali agora preocupado, né? Quanto àquele de 80, que está na sua zona de conforto, mas provavelmente em algum momento essa água também bate na bunda dele. O que esse produtor deveria começar a se atentar para ele começar a enxergar a diminuição do custo dele? Porque deve ter um lugar para tirar aí do custo para essa soja deixar... E a gente está falando muito de soja, né? Porque quando a gente anda nesse nosso Goiás, né, Gabriel? O que nós estamos vendo plantado aí é soja. Mar verde. Se nós tivesse... Lá para março a gente já está vendo milho. E o problema seria similar. Mas vamos continuar na soja. O que o produtor poderia fazer para mexer? Será que tem que reduzir? Qual seria o centro de custo, né, que ele poderia começar a olhar e falar assim, se eu aplicar, se eu investir? Só para entender melhor para quem está prestando atenção
né, aqui na pergunta. Por exemplo, se eu quero reduzir a quantidade de gasto minha de energia elétrica, então eu vou atacar ali a placa solar, né? A placa solar vai ser o ponto que, em médio prazo, a minha conta diminui. É mais ou menos isso. O que o produtor pode fazer, começar a pensar agora que ele ainda tem recurso, tem crédito, tem capital, para ele falar assim, olha, daqui 5 anos eu quero que o meu custo baixe e eu tenho que começar a fazer isso para ele baixar. Calaça, fantástica sua pergunta, fantástica sua pergunta. A gente está indo para uma safra, né, só para ilustrar o que você colocou, safra cheia, produtor de bolso vazio, né? Infelizmente a situação é essa, porque a safra cheia a rentabilidade está reduzindo. E aí, o primeiro erro que não pode acontecer, e eu vejo produtores comentando isso, infelizmente, é aquele falar assim, não, vamos plantar sem adubo, porque o fertilizante é o maior custo. Fertilizante. É o maior custo. Então ele fala assim, não, vou plantar sem adubo, vou aproveitar o que o meu solo tem de resíduo. Vou deixar a calagem. E assim, Calaça, é o primeiro erro, né? É o primeiro erro. Porque se eu vou plantar sem adubo, a minha produtividade cai. E aí é o risco de eu não colher nem aqueles 55. Eu vou tirar o adubo, meu custo vai cair para 50. É igual aquele pit dog, né? Aqui em Goiás a gente tem um pit dog, a sanduicheria. A sanduicheria que quer economizar, vamos então comprar menos hambúrguer. É isso aí. Vamos comprar hambúrguer, não vamos aproveitar o que a gente tem em estocar. É o primeiro erro. Tá, mas onde que eu posso melhorar? Primeiro ponto, sempre eu conto que eu gosto de estudar o curso com o produtor. Primeiro vamos atacar o operacional. Como que está o seu operacional? Às vezes, como que está a manutenção das suas máquinas? Manutenção preventiva é muito mais barato do que manutenção corretiva. Segundo, vamos tentar sair o máximo da urgência. Então, vamos fazer um planejamento, o que você vai precisar. Vamos comprar no período aqui onde tem menor demanda para que a gente possa... Porque se eu for comprar, por exemplo, um fungicida no dia que eu estou aplicando, eu vou pagar muito mais caro nele. Isso é clássico. Que chegou lá, tinha praga e agora eu vou comprar. E geralmente, Léo, qual que é o momento mais estratégico, assim, pensando nesse clima brasileiro aqui, né, onde você tem as safras de verão, onde o produtor, de fato, ele tem que estar tentado a fazer as compras, né, para ter o custo ali sendo reduzido. Tudo antes, vocês planejar antes da safra. Então, o produtor vai começar a plantar ali em outubro, novembro. Ideal a gente poder fazer isso em setembro. Tem produtores que fazem mais cedo, aí cada um vai montar a sua estratégia. Mas a gente sabe que antes da safra é fundamental isso. Outro ponto, Calaça. E o fertilizante? Desculpa te interromper. Não, sem problema. O fertilizante, a gente tem o melhor cenário para se comprar fertilizante, vai depender do câmbio, que o fertilizante ele também é uma moeda, é cotado internacionalmente. Só que a gente tem assim, no primeiro semestre, quem compra muito fertilizante são os países da região norte, que plantam mais cedo. Então ali, os Estados Unidos vai comprar muito ali em julho, né? Julho e agosto. Aí depois começa a passar para cá. Então é nessa migração. Geralmente, vocês vão pegar os melhores preços, ali entre agosto, que é aquela migração da demanda entre o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer na região sul. Então vai ser nesse mesmo período. Dica de ouro aí. Mas outro ponto importante, Calaça, quando a gente está falando disso, onde que você pode atuar em custo? Estoque. Geralmente, o produtor vai comprando os defensivos, né? Ele não usa e vai estocando. Só que ele esquece que ele tinha o estoque. E ele compra o produto que ele tem no estoque. Então, outro ponto é dentro desse estoque. É raro, mas acontece com frequência. Acontece com frequência, infelizmente. Isso acontece até lá em casa. Aí, ó. Lá em casa Eu saio para comprar carne para fazer churrasco. Já tinha. E aí, não, a carne talvez não, mas eu volto com um saco de carvão. E nessa de voltar com o saco de carvão, uma vez eu fui fazer um inventário ali no Scanin. Aí, ó. Eu tinha 3 sacos de carvão. Eu falei, mas como assim? É porque toda vez que eu vou, compro um saco de carvão, e aí de repente você não olha o que tem, né? Você não sai pra, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E se tem uma coisa que custa dinheiro, é o defensivo, né? Às vezes um recipiente ali de 1 litro é coisa de milhares de reais. Fertilizante, semente, tudo às vezes sobra. E aí eu vou esquecendo essas sobras. E então a gente já falou, né? Das questões operacionais, desses principais insumos, e eu acho que é o ponto basilar dessa discussão, é o crédito. Por que é o crédito? Hoje a gente vive num país onde que os juros é muito elevado. O juros é muito alto. E aí o produtor vai precisar trabalhar muito para conseguir
reduzir os seus juros. Ele vai ter que trabalhar várias entidades de crédito para ver qual que vai estar fornecendo com juros mais baixos, melhorar a sua idoneidade financeira, pagando as contas em dia, fazendo tudo isso, aprimorar suas garantias, que também é importante. Então, quando ele vai trabalhando no crédito, ele vai conseguir pagar uma taxa de juros menor. E aí, consequentemente, ele vai ter um crédito, um custo menor. Então, são esses pontos só. Só que, pelo amor de Deus, você produtor que está ouvindo, não vá nesse caminho de que vou plantar sem fertilizante, vou fazer minha própria semente, que ouve demais. Em vez de aplicar 4 de fungicida, eu vou aplicar só 2, né? É o caminho para começar a dar errado, porque você tem que primeiro produzir produtividade e depois você vai trabalhando os custos. Legal. Tendo esse universo de tecnologias, a gente já viu aí que existe algumas tecnologias experimentais, né? Onde, por exemplo, o produtor já detecta zonas da sua lavoura que estão com determinadas pragas, né? Determinadas daninhas, e aí o defensivo ele vai gastar muito menos, né? Porque ele vai aplicar só ali naquele ponto. A gente sabe de alguns produtores que usam dessa forma, mas a pergunta que o Gabriel fez agora há pouco, para mim, baliza muita coisa, sabe, Gabriel? Quando você falou assim, mas por que todo mundo não faz assim, né? É o que você perguntou agora há pouco sobre a questão do crédito ali, do que a gente estava falando ali do preço da saca. Mas por que todo mundo não faz assim? Por que hoje, o que produtor ainda, se ele está sabendo que o custo é caro ali, é alto em relação ao defensivo, e ele pode economizar usando uma determinada tecnologia, por que todo mundo não faz assim? Obviamente, se todo mundo não faz assim, é porque tem uma trava ali ainda que alguns só conseguem tirar. Uhum. Que trava é essa? Informação rápida e preparação para isso também. Aí que como é bom você conversar com pessoas que olham esse lado, que eu estava esquecendo disso, e de fato, a tecnologia é fundamental nesse ponto de reduzir os custos, né? Se a gente pegar lá quando eu me formei, né? Eu sempre não gosto de falar, mas quando me formei, a soja era praticamente toda convencional. Então, nós, agrônomos, né? O Gabriel agrônomo não pegou esse período, a gente tinha que fazer controle de mato na soja, pegando o herbicida que não causava dano na soja, causava só na planta daninha, fazer a dosagem correta, fazer a leitura ali de pragas, sabe? Era muito trabalhoso ser agrônomo, não era fácil, não. Aí depois vem as tecnologias, né? ORR. Acabou o meu manejo de herbicida. Eu tenho que fazer agora só com o Roundup, né? Aí agora vem a BT. Limpa tudo, né? Com único produto. Agora tem o BT, né? Que é o resistente a lagar. Então não precisa mais fazer inseticida. A semente vai colocando. Então as tecnologias foram sendo incorporadas e elas foram reduzindo de fato, aprimorando os custos, tá? Agora, mas por que todo mundo não usa, né? Igual você falou, poxa, existe isso aqui, a tecnologia sensoramento remoto, da agricultura de precisão, pecuária de precisão, por que eu não uso? E aí é um ponto que dói a gente falar isso. Existem 3 tipos de produtores, Calaça. 3 tipos de produtores. Existe o grande, não digo grande produtor, mas aquele produtor mais empresarial, que ele é ávido por tecnologia, então chegou aqui, eu vou testar, eu vou usar, isso é legal e tal, ele vai usando, né? Existe o do meio, que ele espera o primeiro e se funciona, ele faz também. Esse não pega muito benefício, porque já virou tradição. E o terceiro, Calaça, que infelizmente é aquele que, ou por falta de capital humano ou financeiro, ele não adapta. O que acontece? Esse daqui não avança em produtividade. Mas, infelizmente, ele vai ser... como é que chamava aquela questão das bactérias lá? Fagocitado, né? Pelo primeiro. É uma coisa que, né, o pessoal que segue a gente sabe que eu sou da área de tecnologia, de dados, né? E desde quando eu comecei a acompanhar os dados do CAR, eu tenho verificado que a quantidade de propriedades rurais mapeadas pelo CAR tem aumentado, porque essa é uma campanha nacional. Mas a quantidade de propriedades rurais mapeadas em uma determinada área, depois que
que mapeou, Depois do início do processo. depois do início, tem diminuído. Uhum. Então, É. depois que você mapeou toda uma região, se em 2024 você tinha naquela região X propriedades, hoje você tem uns 5% a menos de propriedades rurais, porque acaba que a coisa, né, a produção agrícola, ela precisa cada vez mais de profissionalismo. Profissionalismo quer dizer olhar custo, fazer conta, fazer estimativa, né? Eu, quando eu era pequeno, andava numa avenida que tem aqui em Goiânia, né? Quem é de Goiânia sabe, a 24 de outubro. Uhum. E ele era cheio de comércio. E aí as pessoas ficavam lá e todo mundo ganhava dinheiro com aquele comércio. Hoje você não consegue montar um comércio, você não tem um sistema, né? Hoje não tem. Eu convido você, telespectador, a entrar no supermercado e ver se ele não tenha um computador lá para controlar o seu estoque. Porque hoje é impossível você montar um supermercado sem ter um computador para controlar o seu estoque. Mas há 30 anos atrás era normal. Era normal. O dono daquela mercearia sabia o que tinha. Hoje, pelo menos onde eu tenho ido, um computador, mesmo que ruim, tem ali para o cara passar a venda dele, né, e ter o estoque. É o que o produtor começa a ter que ter, né? Um sistema, um computador, saber o que ele tem de estoque. Às vezes, parte do estoque dele até está sendo desviado, ele nem está sabendo, porque sobrou. Acontece muito. Se ele não está sabendo, sobrou e ninguém está vendo, afinal de contas, caiu debaixo do banco do carro. Não estou acusando ninguém. Mas se é pequeno, né? E ninguém está dando falta disso, Passou desapercebido. passa desapercebido. E ali foi R$1.000, R$3.000, R$4.000. Quando vê, foi um 10% aí que ele do custo que ele poderia ter diminuído. Não faz sentido isso? Todo sentido. Essa teoria é uma teoria econômica, tá, gente? A gente não tá falando nada aqui da nossa cabeça. Essa teoria foi desenvolvida lá na época da Revolução Industrial por Schumpeter, né? Ele chama de substituição criativa. Não adianta eu chegar e falar assim, não, eu vou fechar aqui a loja e vai ser um ponto a menos disso que vai fazer. Não, você vai fechar, amanhã o outro vai estar abrindo a mesma loja, com o mesmo produto, um ponto acima. E assim vai, e assim vai. Olha como é que isso acontece. Olha lá só. De novo, quando eu me formei, a produtividade média da soja na minha região, que era a região de Minas, era 50 sacas por hectare. A produtividade média. O custo era 25. Ou seja, eu gastava metade do que eu tinha, me sobrava 25 sacas. Né? Hoje, o que a gente está falando aqui? 55 e 70. Quer dizer, percebe que é uma esteira daquela da academia? Eu aumentei a velocidade, a brincadeira ficou mais cara, mas eu tenho que continuar correndo, porque se eu correr, eu caio. Se eu parar de correr, né? A margem vai diminuindo. Mas isso acontece em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Qualquer mercado. Qualquer mercado. Antigamente, como eu falei de supermercado, era fácil. Eu tenho um amigo que é dono de posto, ele falou para mim que ele tem que trabalhar 28 dias para pagar os custos e o lucro só sobra nos últimos 2 dias. Uhum. Então, assim, é uma margem. O supermercado também, a margem está mais apertada a cada dia que passa. Tudo vai diminuindo. 2%, 3%. 2%, 3% ali, né? O que remunera o capital sobre o que a inflação tá destruindo. Então, isso é uma tendência, equalizar, né? Ou seja, a oportunidade ela vai sendo para mais pessoas, mais pessoas vão entendendo e mais pessoas vão entrando, então a oportunidade vai equalizando até ela quase sumir. Sabe onde que o impacto disso é grande, Gabriel? Você colocar? No leite. A gente vê isso claramente no leite. Por quê? A gente tem aquele produtor ainda que tem lá suas vaquinhas, né? Ah, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo, vai tirando aqui o seu leitinho. Só que acontece o quê? A margem vai apertando, né? E aí, do outro lado, o vizinho, o que ele investe? Ele investe em genética, ele investe em nutrição, ele investe no complexo e começa. Quando chega ali, ele olha, opa, eu preciso crescer. Aí ele olha pro vizinho, né? Que tá ali naquele negócio. Aí Bem a escala. Então, se a gente pudesse fazer uma afirmação, e aí você me disse se a gente tá correto nela, Léo, o pequeno... Mas do que eu digo não é o pequeno em propriedade. Isso. Mas é o produtor que ainda está pequeno no seu nível de consciência de gestão. Perfeito. Ele está super ameaçado de sair. E aí dá para entender o seguinte, que todo mundo vai continuar tendo a necessidade pela soja, saindo esses produtores. Isso impacta em alguma coisa na produção, ela vai continuar a mesma coisa, vem outro grande substituindo. Ela vai crescer, né? Ela Porque vai crescer, né? Esse grande geralmente utiliza tecnologia,
esse grande é um aficionado pela produtividade e a tendência dele é crescer. Então, assim, a substituição criativa, ela não aponta para um decréscimo ou manutenção de produtividade. Pelo contrário. Menos pessoas. E isso é bom até, as pessoas do decorrer da cadeia até gostam disso. Por quê? Porque se eu sou um comprador de soja e tenho que visitar 50 clientes para formar meu volume, a partir do momento que eu tenho que visitar só 10, isso melhora meu custo operacional, reduz o meu custo de transação. Então, tem todas as vantagens aí. Então, nós temos que entender que o pequeno produtor de grãos, hoje, ele tem que pegar a máquina do tempo dele para o futuro, né? Sim. Porque se ele não pensar no futuro, no agro do futuro, ele vai sair desse jogo. Profissional, tecnificado, inovar, né? E é importante colocar, Calas, igual o Gabriel falou, não é grande área, é grande maturidade de gestão. Na expedição, a gente visitou um produtor de 1.000 hectares, 100% arrendado, que não tinha o custo de produção. Altíssimo risco de sair da atividade. Altíssimo risco. Você via lá, geralmente, se não tem custo de produção, como é que vai ter um controle de estoque? Se não tem custo de produção, como é que vai ter um controle operacional? Então, esse grande... E da mesma forma, você tem pequenos produtores ali, altamente tecnificados em gestão. Usa lá seu aplicativo, né? Tanto que é importante colocar, o vencedor do desafio do Agro Startup ano passado, se eu não me engano, foi de um aplicativo no WhatsApp. De gestão no WhatsApp. Então, é simples, né? Eu gastei tanto aqui. Então, assim, a gente consegue aprimorar isso. Tem que ter esse foco. É interessante, né? Que aqui a gente tem um paradoxo. Uma quebra de paradigma aqui. Tem gente que pensa que grande é aquele que visivelmente é grande. Mas o grande está mais na forma de pensar do que, de fato, na coisa material que existe, né? E a gente vê isso no noticiário, né, Gabriel? Muitas vezes. Quantas vezes a gente está aí, de repente, aparece a notícia de uma empresa grande, né? Não vamos citar nenhuma aqui, mas toda semana tem uma notícia parecida com essa. Uma empresa grande, né, que fale. E a gente que não conhecia o caixa, né, o DRE dessas empresas, fala assim, nossa, o que será que aconteceu? Às vezes até conhecia, era público, mas tinha alguma coisa ali que não estava bem encaixada. Eles eram tão grandes, né? A grandeza do ser humano, ela não está no que é visível, né? É isso que eu achei interessante você ter falado isso, que eu estou refletindo aqui agora. A grandeza está nas atitudes. Perfeito. Então tem produtor, e aí, produtor... Às vezes você olha assim, nossa, mas eu só tenho esse pedacinho aqui, o que eu faço? Mas ali no pedacinho você é grande. Se você tiver atitude de grande. Enquanto o grande, que às vezes está na sua zona de conforto, e sem querer, às vezes ele está se sentindo que está rico, porque aos poucos ele está minando o capital dele, né? E ele não está vendo, ele está roendo ali o capital que é grande, e está achando que é grande porque está minando o capital. Mas não está produzindo. E aí, na verdade, a atitude dele é de pequeno. Ser grande está mais relacionado à sua atitude do que, de fato, ao que você tem. Olha que interessante. E tem até uma frase, né? Eu não vou me recordar de qual livro, mas que diz, né? Para você gerir o grande, um dia você tem que ter feito a gestão do pequeno. Não tem como você chegar no grande sem ter passado por a gestão de pequenas coisas, né? Então é gradativo, né? É uma evolução. E a gente tem percebido isso, então, evidentemente, assim... Perfeito. Com muita evidência, né, Léo? Vamos dar um exemplo, você que está aí nos acompanhando. Procura agora aí, usinas de cana-de-açúcar pedindo recuperação judicial. Cana-de-açúcar, usinas, grandes áreas, açúcar está num preço elevadíssimo, etanol num preço elevado e usinas pedindo recuperação judicial. Aí, por quê? Porque aí quando você é grande estrutura... entra um fator aí fundamental que chama-se governança. Né? O que é governança? Né? Vamos dar uns exemplos. É o executivo que às vezes, o contador, apresenta esse dado ruim aqui não para os acionistas, porque vai me queimar. Né? Dá uma garibada aqui. Né? No dia que o executivo vai visitar a cana, ele só leva para as lavouras bonitas. Então, a governança vai se perdendo. Aí quando você dá de cara com a realidade que o que está no papel não é o que está na conta bancária, talvez eu seja tarde demais. Né? Então, assim, olha como é que vai além, né, Calas? Negócios são complicados, né? São difíceis de... Mas a gente tem que conviver com eles. Porque a humanidade é assim desde que existe. Nós nascemos numa humanidade que já era assim.
e quando formos, vamos deixar assim. Então, vamos ter que aprender a lidar com isso, porque isso é algo que é inerente da nossa existência. Perfeito. Faz parte do jogo, né? E é interessante você ter falado de governança, Leonardo. Falar também, a gente tá falando de futuro. E sempre que a gente abriu a conversa aqui, né? Você contando a sua atuação em diversos novos cenários, né? Que vão sendo pautados aí por projetos de lei. E nós estamos no olho, assim, de um furacão que tem surgido e traz insegurança, né? Para o produtor. Eu não sei se a palavra certa é insegurança mesmo. Que é a tal da reforma tributária, né? E fala-se muito, mas eu vejo que pouco a gente tem observado de concreto, né? Muitas pessoas falando, mas de fato falando sem conseguir trazer evidências de como que vai ser isso. É porque o cenário está mesmo incerto, onde o produtor pode se ancorar ali, buscar ter uma segurança para que ele esteja, como eu posso dizer, assistido, ele esteja ali sendo cuidado, né, durante esse processo. Porque toda mudança traz ali algumas consequências, né? Às e vezes, as consequências trazem medo, trazem receio, medo, né? né? Do ser humano não gosta da mudança naturalmente, porque te tira Daquilo que estava dando certo. Dando certo. Pode até dar mais certo, mas você, mas aqui estava dando certo, por que te mexer, né? Não que eu esteja falando que vai dar mais certo ou menos certo, mas é uma questão de a mudança, ela provoca esse desconforto. Esse desconforto. Essa reforma, enfim, em suma, ela é para estar com esse sentimento todo, ou o que você pode dizer pra gente assim para tranquilizar quem está nos acompanhando? Se existe uma verdade é que tudo muda, né? O mundo ele é mutável. Se a gente pegar a história da humanidade, a gente teve mudanças grandes, né? Energia elétrica, né, Calaço? Depois veio a internet, agora a inteligência artificial. Então, isso tudo muda a situação atual. No agro, a gente teve uma mudança muito importante. Aí eu volto lá em duas... Não, uma só. Vamos colocar uma. Uma mudança muito importante. Lá em 1990, a gente teve uma abertura da economia brasileira. Então, a gente começou a ter concorrências internacionais. E isso mudou a estrutura. O produtor precisou ser mais competitivo para disputar com... Antes, né? Vocês são novos, vocês não lembram, né? Geralmente, os preços eram tudo tabelados. A gente tinha preços tabelados de produtos, né? Hoje, não. É aberto, é mercado. E agora, a reforma tributária, ela vai mudar a estrutura do agronegócio. Sem sombra de dúvida. Eita. Vai mudar. Por que vai mudar? Porque hoje, como é que funciona o nosso sistema? Ele é confuso, ninguém sabe quanto se paga de imposto, quanto que eu tenho de benefícios fiscais, que imposto que eu pago, é uma bagunça. Mas isso já está adaptado à nossa realidade. Está acostumado, né? Já está acostumado, né? Eu tiro a nota ali, o tal, sei de imposto, já está dentro do preço, vai embora e tal. A reforma tributária, ela vai estabelecer um sistema que a gente chama de IVA. Imposto sobre Valor Agregado. Imposto sobre Valor Agregado. E aí ele vai colocar dentro do sistema uma situação de entradas de créditos tributários e saídas de crédito tributário. Eu vou pagar imposto sobre o quê? Lucro. Sobre o que eu agrego de valor. Imposto sobre o valor agregado. Percebeu? Como é que o produtor ele vai ter que estar ciente de que ele vai ter um sistema agora de... Igual banco, igual dinheiro. Entra dinheiro, sai dinheiro. Vai entrar créditos tributários, vai sair créditos tributários. Vamos colocar assim em pratos limpos, né? Para o que significa isso na prática. Eu comprei R$100 de insumos para produzir. Fertilizante, defensivo, tal. Se eu vou pagar uma taxa de imposto sobre isso, que vai ser o IVA, e aí eu vou ter esse valor como crédito. Ok? Produzir R$300 daquele insumo. A pessoa vai pagar, só que ela não vai pagar pelo 300. Eu vou mandar o crédito que eu recebi, ela vai pagar pelo valor agregado que eu produzi, que foi 300 menos 100, 200. E assim vai para toda a cadeia. O que parece mais lógico e justo, né? Lógico, justo, simples, acaba com a guerra tributária entre os estados. Então, assim, tem muitos benefícios, tá? Mas a dor vai ser grande. Até eu me aprimorar, conhecer esse sistema, saber como é que ele vai ocorrer, ele é diferente. E a gente está falando de um produtor que ele é pessoa física na sua maioria, né?
O produtor é pessoa física. Ele é a lei tributária, ela permite que o produtor seja pessoa um empresário na pessoa física. Isso que de fato é. Só que assim, o que isso traz de problema nesse sistema IVA, né, Calaça? O produtor compra o seu insumo, passa seu cartão, né, de débito. Paga a escola do menino, passa seu cartão de crédito. Faz a compra. Tudo misturado. Ah, mas aí como é que o governo vai trabalhar para fazer com que ele tenha o controle da produção? Ele vai estabelecer um CNPJ alfanumérico para o produtor. Então, o produtor vai ser pessoa física com um CNPJ alfanumérico, né? Então, assim, se ele vai comprar os insumos, entra o CNPJ. Se ele vai pagar a escola, só o CPF. Fazendo uma analogia, é como se fosse o microempreendedor. Exato. Ele é único ali, está vinculado ao CPF dele, mas ele tem um CNPJ. Isso. Então, o CPF de produtor rural, pessoa física, vai ser substituído pelo alfanumérico. Atenção, produtor. Isso não quer dizer que você vai ser obrigado a virar pessoa jurídica. Você vai continuar sendo pessoa física, só que você vai ter um CNPJ. Tá? Mas beleza. Então, Leonardo, o produtor tá lascado. Desde o pequenininho até o grande, ele vai ter que se adaptar. A reforma tributária permitiu que se eu tenho uma renda abaixo, uma receita abaixo de 3,6 bilhões de reais, eu não sou contribuinte desse IVA. Então eu tô fora. Eu nem pago tributo, nem passo tributo. Então eu não entro nessa brincadeira de crédito. Beleza? É o equivalente ao Simples Nacional. Tá? É isso aí, Calaça. Mas vamos lá. Sempre vai ter o pulo do gato, né? Você é um frigorífico. Você vai pagar imposto. Você vai ter que pegar os créditos de quem você compra o boi para colocar. Beleza? Senão o seu produto vai ser mais caro, o seu concorrente vai vender carne mais Eu barata. sou produtor que não sou contribuinte de IVA. Eu não vou gerar crédito para você. O Gabriel é um produtor que gera crédito. Quem que você vai preferir comprar? Do Gabriel. Ou você vai falar assim, Leonardo, você não é contribuinte, mas se torne. Opte ser, porque eu posso optar. Opte por ser. Você entendeu? Aí imagina o pequeno produtor vai ficar com a corda no pescoço, né? Então, assim, o que a gente está recomendando, tá? Produtor rural. Amanhã, você está ouvindo isso aqui, esse podcast? Se for de manhã, dá tempo ainda hoje. Liga para sua contadora e fala, contadora, eu quero começar a simular qual que vai ser os meus cenários com a nova situação tributária. Para saber se vale a pena eu ser contribuinte, se não vale a pena eu ser contribuinte, se vale a pena eu ver a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica consegue apropriar crédito muito mais fácil do que a pessoa física. Mas é a decisão sua de acordo com as suas contas, né? Olha a tomada de decisão de novo aí, né? Entrando dentro desse ponto. Interessante, né, Cláudio? Você que também, além de cientista de dados na área de inteligência artificial, também é contador, né? Eu fiz esse curso. Ah, é? Não sabia. Tô sabendo agora. E aí vai crescer agora a importância da figura desse profissional. E o produtor, de uma forma geral, Leonardo, você percebe que ele tem uma gama ali de profissionais preparados e antenados para dar a resposta que precisa agora nesse momento? Infelizmente não, Gabriel. Eu acho que esse é o principal calcanhar de Aquiles. Porque isso aqui que a gente acabou de falar é a pontinha do iceberg, tá? Existem várias regras que vão mudar. Quer ver uma regra que vai mudar bastante que a gente está falando aqui agora? Arrendamento. O arrendamento vai pagar o imposto. Tá, mas eu negocio o arrendamento com sacas de soja, não com reais. Vai ter que mudar. Você vai ter que pagar arrendamento no dinheiro. Então, olha aí, né? Será que tem pessoas apropriadas para ajudar o produtor a fazer esse novo contrato de arrendamento lá na ponta? Né? Então, assim, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Existe o período de transição? Existe, não é para amanhã. Então, o período de transição vai até 2033. Então, ele vai ter aí, hoje, 26, né? 4 mais 3, 7 anos para se adaptar. Mas ele precisa ir paulatinamente, que a lei vai exigir. Mas pelo que eu percebi, Calaça e Léo, quem entender primeiro, de novo, o que você disse lá atrás, vai sair na frente. É onde a margem está mais alta. Uhum. Né? Eu gosto sempre de falar isso. A inovação, ela favorece justamente esse ponto. A margem é alta no início. Então, todas as grandes tecnologias deixaram todo mundo rico no início. As grandes mudanças também. As pessoas, no início, elas podem pegar as melhores oportunidades. Porque depois o mercado se assenta, aparecerão, inclusive,
às vezes até terceiros aí, né, atravessadores para operar algum gap que venha acontecer. E aí, aquela oportunidade que você tinha, não tem mais. Exemplo, Gabriel. Esse episódio, eu vivi ele em 2008, essa história, quando aconteceu a virada da nota fiscal eletrônica no varejo. Né? Naquela época, eu estava com um amigo meu montando uma empresa de desenvolvimento de sistema. E naquela época eu também estava casando, Léo. Nossa Senhora Maria. E aí, eu lembro que eu estava com né? tava com as contas altas para pagar, minha esposa queria uma festa grande de casamento, sabe? E aí eu falei assim, nossa, mas a coisa encaixou tão bem que eu ganhei muito dinheiro vendendo sistema de nota fiscal eletrônica, porque era algo que não existia no mercado. E todas as empresas naquele momento se viram obrigadas a ter. Hoje, você tem de graça. Nota fácil, né? Você entra na internet, sistema emissor de nota fiscal eletrônica, você vai ver aos montes. Isso não tem valor mais. Ou seja, a margem de um desenvolvimento de sistema para a emissão de nota fiscal eletrônica é muito baixa. O valor que você vai agregar aí para você ganhar dinheiro nesse ramo é outro. Eu estou contando esse exemplo porque eu vejo que agora o produtor ele começa a viver o que alguns outros setores viveram. E aí há uma oportunidade para profissionais, né? Assim como eu vi a oportunidade lá em 2008, e eu acho que isso me ajudou até a me consolidar no mercado, naquele momento, há agora a oportunidade de outras pessoas também prestarem serviço, né? No que antes tinha era invisível, né? Não havia necessidade. E aí a gente sabe o seguinte, a regra é essa, né? Ela vem para trazer mais clareza ao tributo, né? Independente se a gente gosta ou não, é isso que vai acontecer, porque automaticamente, né, quem está comprando meio que está exigindo quem está vendendo a emitir uma nota fiscal, porque senão quando eu vender, eu não vou ter crédito. E assim, ou seja, é uma retrofiscalização. E isso foi muita gente que pediu, né? Eu lembro quando meus amigos viajavam para os Estados Unidos, eles compravam as coisas lá e falavam, aqui está muito fácil saber qual que é o imposto. Né? Então, é o que vai acontecer. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é isso. Se eu produzo tanto, agora eu vou agregar tanto, esse é o imposto e pronto. É o cálculo. Ficou mais visível, né? Porque antes realmente tinha muitas coisas que eram invisíveis dentro de um produto, que às vezes o produtor rural não percebia, porque ele tinha a caracterização de pessoa, mas o supermercado já está percebendo isso há muito tempo. A indústria mesmo já está percebendo isso há muito tempo. Né? A ideia é aquela sopa de letrinha acabar, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, isso aí tudo vai virar 2, CBS e IBS. E aí vai ter ele destacado na notinha. E aí, né, Calaça, o que é a tecnologia? O que você vai trazer para a tecnologia? Dinheiro de papel vai acabar, né? Hoje tem alguns, né? Mas vai acabar. Eu tenho situações, Calaça, que eu já vejo assim, empresas que você vai pagar no dinheiro, ela fala, não, faz o seguinte, deposita, vai lá no banco, deposita na sua conta, vem cá fazer o Pix. É verdade, viu? Porque assim, elas querem isso, né? Elas querem gerar crédito, passar crédito. E quando eu jogo isso dinheiro, né? Fica esquisito. Não, e é interessante, você falou agora há pouco sobre o crédito bancário, né? Se você opera em dinheiro, o banco não te conhece. Exato. Se o banco não te conhece, o crédito é baixo. Então vamos lá, vamos supor que você, na sua pessoa física, você consegue girar seu R$1 milhão por mês e você está pagando os impostos, mas o seu dinheiro não vai no banco, né? Ele só vai nas contas e você guarda ele em casa, vai nas contas, e quando você tem uma quantia satisfatória, você vai lá na concessionária e paga à vista a caminhonete. Pronto. Então tem muita gente vivendo assim, né? Andando com um bom volume de dinheiro ainda na mão. Aí o banco não conhece esse seu movimento. Aí um dia você resolve, porque eu preciso de 5 milhões aqui para fazer uma reforma, sei lá. Você chega no banco, bate na porta e fala assim, quero 5 milhões. Aí o banco vai falar assim, eu não te conheço. Mas eu ganho bem, mas eu não te conheço, eu não sei como você movimenta. Até isso também, né? Eu acho que quando você bancariza o dinheiro, né, e gira ele dentro do sistema bancário, se é um dinheiro, né, que você trabalhou por ele, é um dinheiro seu, é lícito, se você está bancarizando aquele dinheiro que está girando, você está consolidando você mesmo como pessoa. E quando você precisar de que alguém financie você, que no fundo é um banco, esse alguém sabe quem é você e como você gira. Favorece tudo. Então, não é de todo ruim, né? Grandes empresários fazem assim já.
E se o produtor, com pouca terra, ele quer pensar grande, ele tem que pensar assim também, não é? Concordo plenamente. Por isso que eu falei que no começo lá, isso vai mudar totalmente a estrutura do agro, né? Vai mudar muito, porque as coisas vão ficar mais claras. E outro ponto que a gente sempre tem que colocar, né? O objetivo, gente, do governo, e eu não falo esse ou aquele, não estou entrando em dados políticos, estou entrando em todos os governos, é a fiscalização mais precisa da movimentação de dinheiro para captar muito mais impostos, né? Então a gente viu muito nessa a notícia, né? O governo quer tributar o Pix. Não é que ele quer tributar o Pix. Ele colocou uma regra que qualquer movimentação acima de 5 mil vai ser registrada dentro do. Por quê, gente? O que está acontecendo? Quantas pessoas vão se tornando cada vez mais PJs e escondendo o seu imposto de renda pessoa física dentro da pessoa jurídica? O que ele está vendo? Opa, movimentou aqui acima disso aqui, eu vou lá e tributo, para evitar esse tipo. E nem está falando que vai tributar. Não. É o banco que vai contar. É uma declaração. Os tributos que já existem hoje, né? Não precisa nem ter um novo. E eu acredito que, não estou falando que o foco não é esse. O foco vai chegar um tempo, Calas Gabriel, que a gente não precisa nem fazer declaração de imposto de renda mais não. Por quê? Porque tá tudo ali, crédito entrando, crédito saindo, o governo já sabe quanto você movimentou, quanto você teve de renda e já vai lá e te tributa. Vai chegar só a cartinha, só o boleto pelo correio, né? Ou no seu celular. Ou no seu celular, né? Ou no celular. Que eu acho que também carta Hoje vai acabar. Direto na conta. Ou direto na conta. Meu Deus, tá ficando pior essa conversa. Mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. E a gente volta lá no começo, né? Se você tá pensando ali no quanto você agregou de valor, você tem que conhecer o quanto aquilo custou para você chegar. Saber realmente teve uma agregação de valor. Se teve ou não, né? Aliás. Olha, eu acho que a gente vai precisar bater mais um papo pro produtor, pra gente entender como que o produtor pode lidar com isso tudo e ainda assim sair bem nessa história. A gente está caminhando aqui pro nosso encerramento, né? E como que foi proveitoso, né, Calas? Eu avisei lá no início, né? Senta, fica confortável, porque lá vem informação. E foi muita informação. E a gente tem um costume aqui, Leonardo, de perguntar como é que o convidado enxerga, né, esse agro do futuro, o que não pode estar faltando lá, do ponto de vista de inovação, de mentalidade. E geralmente a gente tem escutado as coisas bem interessantes. E aqui com você, e antes da gente agradecer, né, o seu tempo aqui, para nós é uma honra tê-lo aqui conosco, né, difundindo todas essas informações. Mas deixar, né, Calas, essa perguntinha aqui, eu acho que você vai responder ela com facilidade. Como é que você enxerga o agro do futuro nessa perspectiva do mercado, do produtor? Tem coisa boa, a gente pode esperar, tem bons indícios. Como é que você tem enxergado isso? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que o agro do futuro, ele não vai contar com produtores rurais. Mas como assim, Leonardo? Ele vai contar com empresários rurais, com produtores que estão ali na frente, não só buscando a produtividade, porque antes a gente falava, né? Produtividade a todo custo, tem que produzir. Hoje não é produtividade a todo custo, produtividade com lucratividade, né? E a gente está nem falando aqui das questões ambientais que elas vão entrar, né? Produtividade com lucratividade, respeitando o meio ambiente e as demandas que chegam para nós. E eu enxergo o agro do futuro com esse produtor mais consciente dentro disso, né? Sim. Trabalhando o seu custo, trabalhando o seu fluxo de caixa, suas ferramentas de gestão ali, nível de endividamento, tudo isso na ponta do lápis para ele poder tomar suas decisões mais assertivas, né? Porque cada vez mais produzir bem não é mais um diferencial. Produzir bem é o básico para te manter no mercado. O diferencial está em tomar boas decisões para administrar bem o seu negócio. É transformar o mercado não no seu inimigo, mas seu amigo. No momento que você tem gestão e informação, quando o mercado junta a informação e o conhecimento do agro e a gestão, as coisas vão. Então eu vejo o agro do futuro dessa forma, formado por empresários rurais que trabalham não só o seu sistema produtivo, mas trabalham também a sua tomada de decisão. Ótimo. Esse é o agro do futuro. Esse é o agro do futuro. Então, Leonardo, muito obrigado por você estar aqui conosco. Esse foi Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, engenheiro agrônomo, especialista em mercado, também em marketing. Que aula, né, Francisco Calas? Vai ter que ter um número 2, né? Eu não canso, sabe? Assim, eu acho que eu conseguiria ficar ouvindo
o dia inteiro, porque toda hora que eu acho que eu já tô sabendo, o Léo vem com mais informações, né? Eu conheço o Léo já de outros, de longa data. E a gente conversa sobre esse assunto, pessoal. E assim, às vezes eu penso, agora eu tô sabendo. Não, mas ele ainda tira lá um monte de cartas ali e tem mais informação e fecha insights. Eu sempre fico refletindo, Léo, assim, um tempo, sabe? Falei, nossa, que dinâmicas, que coisa, né? Hoje mesmo, quantas dinâmicas nós nos refletimos, né? Então, muito obrigado, né? Estar aqui com você e compartilhar isso em primeira mão, assim, é fantástico. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro bastante, né? Como eu coloquei no começo, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Sei a capacidade de vocês e estar aqui, para mim, é um prazer grande. E espero voltar, né? Espero voltar mais vezes, 2, 3, 4 vezes, né? Com toda assim certeza. será. Assim Se será. Deus quiser. Mais aulas. Então tá, galera. Encerrando aqui, então, mais um podcast, o Agro do Futuro. Nos acompanhe para os próximos episódios. Tchau.